Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de introdução ao cristianismo, a história do cristianismo. Você que tem me acompanhado pelo meu canal no YouTube, seja bem-vindo. E você também que está participando de algum curso meu de uma maneira presencial, também seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, a nossa temática muito provavelmente vai se dividir em dois grandes blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre o Islã. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre as cruzadas, tá? Esse empenho de reconquistar, depois de 400 anos, a Terra Santa, tá? Terra Santa que foi dominada pelos sarracenos, pelos mouros, né? Pelos islâmicos, todos são os mesmos povos. Claro que sarraceno de um lugar, mouro na Península Ibérica, mas os islâmicos. O Império Turco-Otomano dominou, o Império de Saladino dominou, e a gente vai ver um pouco isso nas cruzadas. Agora, o cristão, ele está lutando contra que povo? Contra que crença? Contra que credo? E justamente essa é a aula primeira. Vai ser uma aula de introdução ao islamismo. Para isso, eu separei dois referenciais teóricos da aula de hoje, tá? Dois referenciais teóricos da aula. O que seria um referencial teórico? Eu estou utilizando a teoria dos autores. Diferente de um referencial bibliográfico. Para você que me acompanha também nas aulas de metodologia do estudo da pesquisa, eu sempre falo isso para os estudantes, para os orientandos de monografia, para os orientandos de TCC em pós-graduação. Existe uma diferença básica entre referencial teórico e referencial bibliográfico. Uma coisa é o referencial teórico, eu estou utilizando a teoria do cara. Tá? Da autora, do autor, ou dos autores. O outro é o referencial bibliográfico, que vai enxertar a teoria que eu estou pegando de alguém. Claro que o ideal é que você crie uma teoria, mas não é tão simples. Então aqui eu peguei dois livros para essa primeira parte da nossa aula, que é sobre o Islã. O primeiro livro famoso, né, que eu já li algumas vezes, está até meio surradinho, você está percebendo, está bem surrado. É um livro lá, Cultura Religiosa, as religiões no mundo, do Irineu Vingues. Né? É um frade franciscano, OFM, que é doutor em Teologia Dogmática pela Pontifícia Ateneu Antoniano de Roma. Tá? E ele tem um capítulo lá, o capítulo 3.2, sobre o islamismo. É justamente esse o referencial teórico. Vale muito a pena comprar esse livro, porque é um livro que vai te introduzir às religiões diversas. Esse livro aqui é muito legal. Ele tem, deixa eu pegar o índice aqui para você. Ele tem o sumário, né, o fenômeno religioso, o que é o fenômeno religioso, as religiões, elementos que constituem religião, as formas religiosas, a forma religiosa primitiva e os fenômenos religiosos universais. Depois ele vai estudar as religiões sapienciais, as proféticas, tá? E as espirituais e as atitudes filosóficas, tá? Bem interessante. Então esse é o nosso primeiro referencial teórico. O outro referencial teórico é o Livro das Religiões, que vale muito a pena também você adquirir. É do mesmo autor lá, o Victor Engler. É do mesmo autor lá do Mundo Sufia. Ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, muito bacana, extremamente filosófico, e ele também vai falar um pouco sobre a temática de hoje, que é o Islã. Né? Deixa eu pegar o índice aqui para você também se interessar. Se a gente marcar aqui a página que eu quero ler para vocês. Deixa eu pegar aqui o índice. Acho que esse índice desse livro é lá atrás. Não, tá aqui. Ó. Sumário, introdução, o conhecimento religioso, religiões com origem na Índia, religiões com origem no Extremo Oriente, religiões africanas, religiões surgidas no Oriente Médio, quer dizer, as religiões do Oriente Próximo, que são, cito, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Filosofias de vida não religiosas, novas religiões, novas perspectivas, ética e um apêndice sobre as religiões no Brasil. Olha que interessante. Vale a pena você adquirir para também ter um pouquinho de conhecimento religioso de uma maneira mais ampla. Muitas vezes a religião é muito discutida, muito falada, mas pouco entendida, né? Hoje eu estava com um amigo meu
e estávamos discutindo sobre a religião, e ele me disse: Bruno, eu já há um tempo tenho me visto um pouco cansado com essa temática religiosa, né? É tanta barbaridade que a gente vê, é tanto absurdo que a gente vê em nome da religião, né? Que a gente fica até um pouco descrente, se podemos dizer assim. Porém, minha gente, se a religião não te leva a ser uma pessoa melhor, tem algum problema com ela, tá? É assim com o judaísmo, é assim com o cristianismo e é assim também com o Islã, tá? A gente vai ver que, na verdade, o Islã é uma religião de paz, tá? Prega a paz. Porém, partidos políticos extremamente ideológicos, utilizando como artifício a mensagem do Corão, o Sagrado Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, tá? Se revestem de uma mensagem religiosa, porém de religião não querem nada, tá? Isso é uma falácia, é uma farsa que mancha uma religião monoteísta, tá? Vamos avançar um pouquinho para a gente ver um pouco como que constitui o Islã e aí depois também passar para as cruzadas. São temáticas que são co-irmãs. Nós vamos entender o que é o Islã e entender por que o cristão foi lutar contra o islâmico. Tá? Então a gente tem o Islã, tá? Com M no final, Islã, tá? Nós temos aí o Maomé, Muhammad, o último profeta. Por que o último profeta? Porque o islâmico acredita, tá? O islâmico acredita que todos os profetas do Antigo Testamento, tá? Os profetas maiores e menores, todos os profetas que anunciaram Jesus Cristo, também são profetas que antecedem o profeta maior, Maomé. Tá? Então Jesus Cristo seria um precursor de Maomé. Jesus Cristo seria o João Batista de Maomé. Olha que interessante. Além de também honrar os outros profetas, podemos assim dizer, do mundo oriental. Tá? Então existe também uma honra aos outros profetas, a outros sábios iluminados do mundo oriental. Bem interessante a concepção islâmica. O islamismo é uma religião abraânica, monoteísta, tá? Teísta, eu vou explicar. Revelada pelo último profeta, como eu falei, Maomé, Muhammad, nascido em Meca, cidade da Arábia Saudita, em 570, tá? A expressão Islã, ou Islã, representa submissão e traduz obediência às regras e aos desejos de Alá, Deus. Tá? Eu posso falar Islã, Islã ou Islão. Tá? Islão se fala mais em Portugal, no português de Portugal. Tá? Islã é mais uma pronúncia árabe. Tá? Islã no português. Tá? Agora, geralmente, a pessoa confunde árabe com muçulmano, árabe com islâmico. Não. Uma vez eu tenho um amigo que é islâmico, Ahmad Zafar, que uma vez falou assim, todo caracterizado islâmico, todo caracterizado de islâmico, roupa islâmica, né? E aí perguntaram para ele assim: nossa, você é árabe? Ele falou: não. Ai, ainda bem. Olha o gato fazendo barulho aqui. Sai, gatinho, sai. Vai. Tá brincando com a pilha. Voltando. E ele falou assim: nossa, você é árabe? Não sou árabe, não. Nossa, eu pensei que você era um daqueles islâmicos. Ele é islâmico, só que ele é paquistanês. Tá? Então, às vezes, na Arábia, a pessoa acha que todo mundo está na Arábia, tá? Na Arábia Saudita, é islâmico. Não. Tá? Eu posso ser da Arábia Saudita, ser cristão, ser judeu, bater o tambor na madrugada. Eu posso ser que religião que eu quiser. Tá? Claro que não é muito assim. Mas existem árabes que não são judeus. Existem árabes que não são islâmicos. Existem árabes cristãos. Tá? Então, Arábia e Islã nem sempre caminham juntos. Tá? Tem essa diferença. Então, o islamismo é uma religião abraânica. O que significa? Que vem da raiz de Abraão.
tá? Monoteísta, porque crê em um Deus. E revelada pelo último profeta, Maomé. E também, além de monoteísta, ela é teísta. O que isso quer dizer? Ela acredita que Deus intervém na natureza, que existe uma intervenção metafísica no mundo físico, que Deus intervém em sua criação, tá? Isso se assemelha muito ao judaísmo e muito ao cristianismo. O que não se assemelha ao islamismo na questão de pregação é o judaísmo. Porque para eu ser judeu, eu tenho que nascer de mãe judia. Eu tenho que ter o sangue judeu. O islâmico não. O islâmico basta professar que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. E eu sou um islâmico. Eu me torno islâmico se eu pronunciar isso na frente de um sacerdote com reta vontade e decisão. Nesse sentido, a religião islâmica é antagônica ao judeu, né? Parece muito com o cristianismo nesse sentido. Todos são convidados para abraçar a fé islâmica, a fé em Maomé e no seu enviado Muhammad. Vamos avançar. Os que seguem esta doutrina são conhecidos como muçulmanos. Que doutrina? A doutrina islâmica. Né? São conhecidos como muçulmanos. Os que submetem à vontade de Deus. Né? Tem outra interpretação. Os que submetem à vontade de Deus e vivem de acordo com a vontade de Deus e respeitam a si, o outro e a natureza. Tá? Que interessante. De acordo com os ritos islâmicos, Maomé obteve das mãos do próprio anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, mesmo que anunciou que Maria seria a mãe do Verbo divino, a mãe do Filho de Deus vivo, enviado divinos preceitos básicos que constituíam o Islã. Orientações de ordem religiosa, dogmática, moral, organizadas em um livro considerado sagrado pelos muçulmanos, o Corão, que também retrata várias passagens do Antigo Testamento judaico. Pô, Bruno, como assim? Um livro que é de outra religião e que tem passagens do judaísmo? Sim. Tem passagens do cristianismo? Tem. Tem Maria, tem Jesus. Né? Da mesma maneira que o cristianismo, eu já expliquei isso várias vezes nas aulas para vocês, também é uma colcha de retalhos de várias religiões, tá? De várias concepções filosóficas, né? Não menos de várias religiões, mas de concepções filosóficas. Então o cristianismo tem a mensagem judaica, tem o decálogo, tem os salmos, tem toda a teologia judaica em relação a um único Deus que criou todas as coisas e é diferente da criatura enquanto ao ser, tá? Eu não sou Deus, eu sou uma criatura de Deus, a sua imagem e semelhança, tá? Então eu sou diferente da criatura. O Criador está numa ordem diferente da minha, numa ordem que é uma ordem atemporal, tá? O cristianismo pegou isso. Mas o cristianismo também pegou a filosofia grega. O cristianismo também pegou a filosofia romana e a organização romana, todo o aparato romano de governança. O cristianismo também pegou isso. O cristianismo também pegou, pós-queda do Império Romano, em 476, a cultura germânica, tá? A cultura bárbara, se podemos assim dizer, também foi incorporada ao cristianismo. O cristianismo também pegou elementos do mundo oriental. Se você pegar o monaquismo ocidental, é muito cópia do monaquismo ocidental. Você pegar Santo Antônio do Deserto, né? Pai do monaquismo oriental, e você pegar São Bento, pai do monaquismo ou monasticismo ocidental. Então a religião é um recorte e cola de várias coisas. O islamismo é exatamente igual. O islamismo tem elementos pré-arábicos, isso quer dizer, antes da constituição daquele território da Arábia, dos povos nômades, dos beduínos do deserto, tá? Tem elementos do judaísmo e tem elementos também do cristianismo. Então eu tenho as religiões árabes, daquele território ali semita, tá? Dos povos da Mesopotâmia ali, dos povos da Arábia.
Eu peguei essas religiões, pum. Eu peguei toda a fundamentação monoteísta judaica, pum. E eu peguei elementos também do cristianismo, pum. Esse é o Islã, tá? Nesse ponto, o Islã se parece muito com o judeu. O papel de Maomé se parece muito, se assemelha muito enquanto ao grau o de Abraão. Abraão reuniu em torno dele povos nômades que adoravam vários deuses, em torno de um único Deus que se auto-revelou a ele. É exatamente a história de Maomé. Maomé reúne em torno dele, né, na peregrinação a Meca, tá? Ele começa uma pregação que existe um único Deus que se auto-revelou a ele por um intermédio do arcanjo Gabriel e ditou o Corão, tá? Interessante a história da religião, né? Eu fico assim impressionado como a temática religiosa nos serve para explicar vários contextos do mundo contemporâneo hoje. Claro que nós, quando vemos barbaridades serem cometidas em nome da religião, tá? Muito provavelmente as pessoas que fazem essas barbaridades não entendem, não compreendem, não têm instrução suficiente para entender a verdadeira essência da religião. São falsos religiosos, sem dúvida nenhuma. Vamos avançar. Desculpa. Quem são os árabes? A gente vai montar a história lá do nosso amigo Abraão. Abraão, casado com Sara, né? Deus se revelou, Deus judaico, cristão, islâmico, se revelou a Abraão. Tá? Então, sempre que a gente fala de monoteísmo, né? Monoteísmo judaico, né? A matriz judaico-cristã islâmica, sempre nessa ordem, né? Judaísmo, aproximadamente 2.100, 2.400 anos antes de Jesus. Eu tenho o cristianismo, tá? O Império Romano, a cidade de Roma tinha 753 anos quando Jesus Cristo nasceu, tá? E o calendário mudou, né? O calendário passou a ser o ano 1, no ano de 753 do Império Romano, tá? Da cidade de Roma, da fundação da cidade de Roma. Então, no ano cristão de 560 e alguma coisa, nasce Maomé e é a matriz islâmica. Então, a gente tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos ancorados em um patriarca. Todos ancorados em uma promessa. Seu nome será próspero, será maior que as estrelas do céu e que das areias da praia do mar. Porém, Abraão já tinha idade. O relato bíblico, né, do livro da Gênesis, do livro do Gênesis, da criação, é sensacional. Vai mostrar que Abraão e Sara eram de idade avançada. Bruno, você que estudou a Bíblia, né, você que lê bastante a Bíblia, por que tem idade avançada? Por que Abraão tinha 90 anos? A contagem não era como a nossa. Tá? Por isso essa idade. Era um homem maduro. Tá? Era um homem maduro. Sara, muito provavelmente, já não esperava mais filhos. Já estava numa idade avançada. Sara disse para Abraão a seguinte questão, a seguinte preposição. Abraão, olha como é que a sua escrava Agar é bonita. Olha como é que a sua escrava Agar é formosa. O que Abraão respondeu? O que você responderia, meu amigo, que está me vendo aí no YouTube, ou que está me vendo no CD que você comprou? Você falaria, nossa, verdadeiramente, você tem toda a razão, a sua percepção sobre a estética de Agar foi precisa e perfeita? Você falaria isso? Claro que não. O que Abraão disse? Eu não tinha percebido. Muito provavelmente. O que Sara disse? Abraão, visite a tenda de Agar. Entenderam, né? E tenha com ela a sua parentela e descendência. Porque meu corpo é seco. O que Abraão responde? É você que quer. É você que está pedindo. Abraão vai lá, visita a tenda de Agar e nasce Ismael, filho da promessa. Tá? Só que Sara, depois fica grávida, aparece lá um sacerdote Melquisedeque,
tá? E Sara fica grávida, tá? Só que aí começa o problema. 2 mulheres em uma única casa. Vai dar treta, tá? Então um começou, meu filho é mais bonito que o seu, meu filho é primogênito, meu filho joga PlayStation 3, seu filho não joga. Pum, treta. O relato bíblico judaico, da Bíblia judaica, da Torá, da Bíblia do Antigo Testamento para nós cristãos, diz o seguinte: Deus falou para Abraão: Abraão, é bom que não tenha contendas em vossa casa, bom que não tenha briga em vossa casa. Despeça Agar e seu filho Ismael, e não temas, porque dele também farei uma grande nação, maior que as estrelas do céu e que as areias da praia e do mar. Isso é lindo, né? Porém, foi exatamente isso que aconteceu. Isaque, os judeus, Ismael, os árabes. Agora, um judeu e um islâmico conversando, quem é escrava e quem é filha legítima? Esposa legítima, na verdade. Se eu sou judeu, a escrava é Agar. Então Ismael é um filho bastardo, é um filho ilegítimo, é um filho de uma escapulida de Abraão. Mas se eu sou islâmico, a esposa legítima é Agar. E a escapulida é Sara e Isaac. Vai lá, resolve o problema do Oriente Médio. Tá vendo como não é tão simples como se parece? Eu adoro ver a Rede Globo. A Rede Globo tem a solução dos problemas da humanidade em 30 segundos. Uma vez eu lembro uma entrevista, né, de um presidente que não é mais presidente, não vou fazer propaganda para ele, falando que o Itamaraty estaria empenhado em resolver as questões de geopolítica da Palestina. É um imbecil o cara que fala um negócio desse. Não é um problema geopolítico apenas. Não é um problema de território geográfico apenas. Não é um problema de concessão de terra, de assentamento palestino, de petróleo, de política internacional, de relações internacionais apenas. A cerne de todos esses problemas que eu disse, que existem, são reais, são notórios e públicos, é na cerne uma questão extremamente religiosa. E é uma religião antropológica. Por quê? Porque toca a ethos daquele povo. Toca a essência daquele povo. Você que é cristão de missa, você que é cristão de culto, como eu e você nunca vai ter essa concepção de religiosa judaico-islâmica. A religião judaica e a religião islâmica são religiões totais, onde que todos os aspectos da vida humana giram em torno dessa matriz religiosa. Vamos estabelecer um grau de comparação, para de repente eu me expressar um pouco melhor. Ok? Vamos colocar que meu pai é um pai muito sapeca, e ele casa com a minha mãe, e tem lá o Bruno, Joe. Só que meu pai é um pai muito sapeca, e ele tem um relacionamento extraconjugal, e tem lá um filho fora do matrimônio. Esse menino é o que meu? Meu irmão. Meu meio-irmão. Mas não é meu irmão. Vamos colocar que meu pai deixou uma fortuna incomensurável no alto da serra. Olha. Quando meu pai morrer, o que vai acontecer? A herança vai ser para mim? Não. Meu irmão pode entrar na justiça. Meu irmão pode entrar na justiça contra mim. Fala, olha, 50-50, amigão. Eu sou filho do seu pai. Eu sou seu irmão. O que vai acontecer? Nós vamos para a justiça, vai ter um inventário, a gente vai dividir a terra, vai colocar um arame farpado na terra, vai botar um muro com um caco de vidro, a
acabou. Beleza, por que eles não fazem isso, Bruno? Resolveriam os problemas, todos os problemas seriam resolvidos. Por que eles não fazem isso? Divide a terra no meio, metade judeu, metade palestino. Não se divide a terra que Deus prometeu. Eu tenho uma terra e dois povos que não querem dividir. Olha a treta. Geralmente, o que a gente vê na televisão é que os palestinos são os maus, né? Eu tenho um amigo que inclusive vai comemorar aniversário de sacerdócio agora, né? No dia 4 de agosto, hoje ele é bispo, Dom Gilson. Ele falou uma vez que esteve lá na Palestina e ele viu a pobreza do povo palestino e ele se lembrou lá dos anauíns, os pobres de Javé. E a gente também acha que uma visão, né, que Jerusalém, que o Estado de Israel é os Estados Unidos. Mais ou menos. Tá? Agora, o Estado de Israel é um Estado altamente militarizado. Tá? Subsidiado pelas grandes potências. Então, é um negócio muito conflituoso que numa aula de 20 minutos eu não teria capacidade de síntese para te explicar todos esses aspectos. Mas você já percebeu, espero que sim, né, que o problema é uma cerne religiosa. O problema está no ethos religioso e não no entorno. O entorno só existe porque tem essa questão. As outras questões são questões periféricas em relação à cerne religiosa, ao âmago religioso judaico e islâmico. Aqui é a Arábia, o território onde Maomé nasceu, Meca, tá? Aqui, Meca em 1850, né? Um pouco, algumas fotografias sobre a Pedra Negra, Caaba, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Maomé morre em 632, com 62 anos de idade, né? No início do processo de expansão, se espalhou por todo o Oriente Médio, Norte da África, Península Ibérica, né? Ficou 400 anos na Península Ibérica, dominaram uma grande quantidade de povos. A seguir da morte do profeta, a Assembleia se reuniu, uma Assembleia dos muçulmanos, e escolheu Abu Bakr. Lembra desse nome, tá? Abu Bakr, para liderar a comunidade. Foi então o primeiro califa. Lembra disso, tá? Califa. Abu Bakr, califa. O califado de Abu Bakr durou apenas 2 anos, tá? Depois se reuniram e escolheram Omar. Daí que vem a dinastia Omíada, uma das mais bem-sucedidas, tá? Depois que o Omar sai, entra Ali. Você, para entender o que é sunita, o que é xiita, você tem que entender quem é Abu Bakr e quem é Ali, tá? Não confundir Ali com Alá, tá? Vamos lá. Um pouco da expansão do mundo islâmico, depois você olha o vídeo com mais calma, tá? Aqui os islâmicos na Península Ibérica, a partir de 1031, só foram expulsos. Em 1031 eles dominaram totalmente, mas invasões desde o século 7, 8, aliás, desde 700 e pouco já tinha invasão ali, tá? Então você pega aqui o primeiro reino islâmico, né, sarraceno, na Península Ibérica, é o reino de Al-Andalus, que vem daí, que vem Andalucia, tá? Os nomes, você percebe que são todos nomes árabes, né? Barcelona, né? Zaragoza, né? Sevilha, Córdoba, Granada, Almeria, todos nomes árabes, tá? Se você vai em Barcelona, né? Você parece que está na Arábia, né? Uma cidade azulejada, fonte e arquitetura oriental para todos os lados. Barcelona é um negócio incrível, né? Já tive a oportunidade de ir em Barcelona 2 vezes pelo Google. É um negócio assim sensacional, né? Dá um Google aí que tu vai ver Barcelona. Então vamos lá. E aí tem um pouco da expansão de Maomé, 632, mais azulzinho, né? A conquista do quarto califado, né? E a conquista
do Império Bizantino em 750, né? Aqui é tomada de Granada em 431, aqui também está um pouco fora de ordem isso aqui. Carlos Martel limita a invasão islâmica em Poitiers em 732. O que seria a Batalha de Poitiers? Poitiers é aqui, ó, tá? Poitiers é nesse território aqui. Poitiers é a entrada da França, tá? Você pegar lá a Condessa de Poitiers é mãe de Ricardo Coração de Leão, né? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Casada com Henrique I, tá? Henrique II, foi casada com Luís VII e depois com Henrique I, tá? Pô, agora fiquei com dúvida no nome da mulher, peraí que eu vou lembrar aqui, rapidinho. É assim, quando dá dúvida tem que olhar. Tem o nome aqui dela, eu coloquei. É lá da Aquitânia. Leonor da Aquitânia, viu? Lembrei. Isso aqui é a aula, tá, gente? A gente vai ver isso tudo. Aí, de repente, vai dividir em duas partes, porque depois de 20 minutos tu não aguenta mais nem ouvir minha voz, né? Vamos lá, então. Então, Carlos Martel limita a invasão islâmica em Poitiers, tá? Que é justamente essa batalha aqui, ó. Poitiers é isso aqui. Se os islâmicos, meu amigo, no século VIII, 732, invadem o reino da França, hoje eu estaria de burca dando esse vídeo para vocês, muito provavelmente, tá? Vamos lá, vamos olhar um pouquinho o que é religião islâmica. Vou pegar aqui, meu amigo, olha só que interessante, tá? Ó. O credo. O credo do Islã está resumido nesta curta declaração de fé. Não há Deus, senão Alá, e Maomé é o seu profeta, tá? O monoteísmo, né? Sobre Deus, sobre o nome de Deus muçulmano, Alá, é o importante observar que não se trata de um nome pessoal, e sim uma palavra árabe que significa Deus, tá? E aí vai, deixa eu pegar mais coisas aqui, ó. Obrigações religiosas, como eu botei aqui, ó. O credo, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação a Meca, né? Alá é o grande, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. Vinde para a oração, vinde para a salvação. Alá é o grande e não há outro Deus senão Alá, tá? Interessante, vale a pena você dar um Google aí nos 99 atributos de Deus. Deus é misericordioso, é o compassivo, é o belo, é o justo, é belíssimo, tá? Louvado seja Deus, Senhor do universo, o caridoso, o compassivo, o soberano do dia do juízo. Sob a ti adoramos e só a ti recorremos em busca de ajuda. Guiai-nos pelo caminho direito, o caminho daqueles que tu favorece, não daqueles que incorreram a tua ira, não daqueles que se desviam, tá? É um pouco da fé islâmica, né? Também tem a caridade, o jejum, tá? Então, e jejuar no mês do Ramadã, tá? E também a jihad, dar esmolas segundo as posses, né? Tem até uma piada, né? Que um amigo meu islâmico contou, Ahmad Zazafar contou essa, né? Falou que assim, estava um islâmico, um judeu e um cristão conversando sobre o dízimo, sobre a oferta a Deus, né? Aí falou assim, pô, mas como é que vocês dão uma oferta? Aí foi um cristão, ó, eu faço um círculo e jogo o dinheiro pro alto. O que cair fora do círculo é de Deus. O que cair dentro do círculo é meu. Ó o judeu, comigo é o contrário. O que cai fora do círculo, dentro do círculo é meu. Aliás, cai dentro do círculo é meu, fora do círculo é meu. O que é dentro do círculo é de Deus. E o islâmico? Ah, a gente joga para o alto. O que Deus quiser, ele pega. O que cair é meu. Uma piadinha só para descontrair um pouco, né? O Corão é o livro sagrado do Islã e os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a palavra literal de Deus, revelado pelo profeta Maomé, que ao longo do período de 22 anos, tá? Foi revelado pelo profeta, pelo arcanjo Gabriel. Só que o Maomé era analfabeto, tá? Sabia mal escrever o nome. E, claro, depois ele foi sendo alfabetizado aos poucos, tá? Mas ele ditou pro Ali, tá? Então, é um pouco de telefone sem fio, né? Deus falou pro arcanjo Gabriel, que falou para Maomé, que falou para Ali, tá? Que escreveu o Corão. O que é interessante é a
capacidade literal dos povos do Oriente, né? É outra concepção literal, tá? Tanto o judeu como o muçulmano, o árabe, os povos semitas ali do Vale Semita, né, o Oriente Próximo, eles têm uma capacidade literal que pra gente é quase que incomensurável, tá? A palavra Alcorão significa no árabe recitação, algo que deve ser recitado, decorado. É muito comum você ver um árabe e um judeu fazendo essa seguinte expressão, indo e voltando, reclinado, cantando, recitando, né? Muitos citam de cor as Sagradas Escrituras e também o Corão. A palavra suna, e aí a gente vai ver o que é sunita e o que é xiita, tá? Um pouco para a gente entender o contexto desses conflitos no Oriente Médio e também para a gente entender essas ramificações que não são islâmicas, que mancham a visão, mancham a religião islâmica, tá? Da mesma maneira que a gente vê um cristão fazendo algo que não condiz com a mensagem cristã, quando a gente vê um islâmico que se auto-intitula islâmico, fazendo coisas incomensuráveis, como tacar bomba nos outros, como colocar, se jogar com bomba no próprio corpo, tá? Pra gente entender um pouco o que é sunita e o que é xiita. A palavra árabe suna significa caminho trilhado, e logo suna do profeta significa caminhos trilhados pelo profeta, né? No judaísmo tem isso também. No judaísmo tem o Talmud, são os ditos e sanções do profeta Moisés, tá? Moisés escreve o Talmud e o judeu acredita na Torá, nos livros sapienciais e nos livros proféticos e no Talmud. A Suna é isso, é o Corão e a Suna. O Corão e os ditos das sunas, dos caminhos trilhados pelo profeta Muhammad, tá? Então, as tradições do profeta, né? Terminologicamente, a palavra suna significa também feitos e dizeres e aprovações do profeta. Tá? Os sunitas formam o maior ramo do Islã, né? Cerca de 84%, tá? E os xiitas seguem, né, o Ali, tá? São o segundo maior ramo dos crentes do Islã, aproximadamente 16%. Isso hoje aumentou, tá? 30, 70 aproximadamente, tá? Os xiitas consideram Ali, o genro e primo de Maomé, como o sucessor do Maomé, e não Abu Bakr, tá? E não Abu Bakr. Ali é depois de Omar, tá? E não Abu Bakr. Detalhe, o chefe maluco do Estado Islâmico, tá? Sunita. Como é que é o nome do líder do Estado Islâmico? Abu Bakr. O que eles querem? Eles querem, primeiro, um califado. O que seria um califado para tu que é cristão? Tá? Califado seria um juiz da Bíblia. Quem era o juiz da Bíblia? Gedeão, Sansão. Seria um ayatolá, um líder como Davi, um líder político, civil e religioso. Tá? Um líder político, civil e militar, tá? Civil as coisas da cidade, da polis. Então, um líder político, militar e religioso, um ayatolá. Todo o executivo, todo o legislativo, todo o judiciário, todas as questões militares, todas as questões religiosas passam por ele. Ele é o pontífice, tá? Quase que um deus na terra, tá? Eles querem isso e querem instituir a lei da Sharia, que é uma lei islâmica radical, tá? Radical em que sentido? Está presa a uma raiz de ramificação islâmica que começou na Idade Média, tá? É uma interpretação errônea da lei da Sharia, tá? E aqui um pouco da distribuição deles, né? Os mais clarinhos são os sunitas e o mais escuro são os xiitas, principalmente no Irã, tá? E a gente vai parando por aqui, tá? Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os cruzadas, tá? Mostrar um pouco o que significa isso, nesse contexto também de mundo islâmico.
tá? Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima. Antes de terminar, indico novamente os livros que são referenciais teóricos dessa aula. Claro que em 20, 30 minutos eu não vou conseguir explicar aqui, exaurir a temática do islamismo, que é sensacional. Então, o primeiro livro que eu indico, né, A Cultura Religiosa, tá? E o segundo aqui, o Livro das Religiões, vale muito a pena. Forte abraço, até a próxima.